O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HP. E hoje, com a grande satisfação, estamos recebendo aqui um cirurgião estético ginecologista, o Dr. João Brito Yenich, que nos dá a grata satisfação de estar conosco aqui no programa para trazer informações sobre a lipoaspiração e algumas características bem interessantes com relação à tumescência, no caso, que é aplicada durante esse tipo de cirurgia. E é nesse sentido que nós vamos introduzir aqui a nossa conversa aqui com o Dr. João, justamente para que a gente possa, né, esclarecer aí algumas questões básicas, inclusive com relação à lipoaspiração. Tudo bom? Tudo bem, obrigado. Mais uma vez eu quero agradecer o convite e poder esclarecer justamente a população rio-grandense, né, dos aspectos desse procedimento. Muito bem, doutor João, é claro que o pessoal fica lá se perguntando, ouve muito falar em lipoaspiração, mas na essência, doutor João, vamos esclarecer assim para que o pessoal possa entender plenamente o que é este processo. Muito bem, de uma maneira bem objetiva, nós gostaríamos de dizer que a lipoaspiração nada mais é que a retirada de gordura que está em excesso em determinada área do corpo, principalmente nos casos em que a dieta e o exercício não se mostrem de uma maneira bastante efetiva. A lipoaspiração foi desenvolvida por dois profissionais, que estaremos com os dois agora em maio e em junho, em Bogotá, que é o Dr. Fischer, que é um ginecologista italiano, e um cirurgião geral, que é o Dr. Pierre Fournier, que é um médico, então, francês. E a lipoaspiração tumescente nada mais é que a extração de gordura com uma solução que foi desenvolvida em 1985 por um dermatologista americano chamado Jeffrey Klein. Significa que há uma solução que se coloca na região em que a gordura será extraída, com o paciente totalmente acordado. Não há necessidade nenhuma, quem é assim um adepto a esse tipo de técnica, em que o paciente receba qualquer tipo de sedação.
Muito bem, então o Dr. João Brito participando conosco. Lembrar que o Dr. João Brito tem especializações nos Estados Unidos, na França, na Alemanha e na Itália também, e hoje participando conosco para trazer esses esclarecimentos com relação a essa técnica que é a lipoaspiração tumescente, que ele acabou de colocar aqui, dando todas essas características importantes desse procedimento. E é claro, doutor João, ficam aquelas dúvidas. Recomendações, quem é que pode se utilizar desse tipo de técnica? Eu gostaria de deixar bem claro que o mais importante em medicina é uma boa relação médico-paciente. E, evidentemente, através dessa relação médico-paciente, vai se desenvolver o que eu chamo de confiança. Então, toda vez que um paciente procura um profissional, deve haver essa interação e, consequentemente, o paciente vai se sentir mais confortável com um determinado tipo de técnica que é utilizado por vários profissionais. Não são todos adeptos a esse método da tumescência, mas eu particularmente acho excelente, em primeiro lugar, porque é um procedimento muito seguro, é um procedimento realizado a nível ambulatorial, é um procedimento em que o paciente está acordado durante todo o procedimento. Isso significa que o médico tem condições de que o paciente se movimente muito tranquilamente, que a tensão muscular se faz durante todo o processo e qualquer tentativa da cânula de colocá-la numa região tipo muscular ou tentar passar a musculatura, ou seja, passar aquela solução tumescente, esse paciente vai reagir. Então, o índice de complicação nesse tipo de método, ele é muito pequeno. E também pode ser programado, não há necessidade que o paciente venha querer fazer pescoço, abdômen, flancos, pernas num tempo só. Esse paciente pode fazer só o abdômen num determinado momento, 4, 5 dias depois ele pode fazer os flancos, depois pode fazer as pernas, ou seja, não há necessidade, porque como não há internação hospitalar, não há necessidade de anestesia geral, esses pré-requisitos ficam bastante mais tênues no tipo do paciente. Então, tu podes programar, não é um procedimento agressivo e, consequentemente, a retirada de gordura pode ser feita de uma maneira gradual. O pós-operatório é excepcional, já que a paciente, no momento que terminou, ela coloca a sua cinta, que é natural, e pode voltar às suas atividades. Nos Estados Unidos se chama lipo da hora do almoço, já que muitas pacientes vêm fazer o procedimento e depois retornam às suas atividades. Evidentemente que, como qualquer procedimento cirúrgico, tem que ter um preparo pré-operatório, o paciente deve participar do processo, também é muito importante dar confiança do nível de processo e, consequentemente, então, utilizar a cinta no período de 30 dias, né? Vai tomar antibiótico terapia também por um período de 4 a 7 dias e, evidentemente, ele vai notando que há uma redução, no caso da gordura, em que a aspiração se faz necessário. É importante dizer que existem vários tipos de instrumentos lançados no mercado com vários nomes, mas a lipoaspiração em excelência mesmo, nada mais é que a retirada de gordura localizada de um paciente que necessita. Então, doutor João, quem seriam as pessoas indicadas para se utilizar desse sistema que o senhor agora colocou com tanta propriedade? E é claro, o pessoal fica se perguntando, será que eu posso fazer isso? Bom, em primeiro lugar, o paciente que vai fazer um processo de lipoaspiração tem que ser uma pessoa sadia. A lipoaspiração, então, é realizada em pessoas que não apresentam doenças como diabetes, hipertensão arterial assistêmica, no caso descontrolada, pacientes que fazem uso de anticoagulantes, enfim, é um paciente que está bem de saúde e que se sente mal por um determinado excesso de gordura na parte do corpo. Volto a dizer, não importa se seja na parte do pescoço, na parte dos braços, na parte das mamas, na parte do abdômen, flancos, enfim, aonde estiver gordura localizada, a lipoaspiração tumescente pode se fazer necessário e vai ter muito bons resultados. O mais importante de tudo isso é que todas as pacientes e pacientes que se submetem a um processo de retirada de gordura localizada, eles têm que entender
que há uma necessidade de uma dieta adequada depois, de retorno a exercícios, e que o estímulo da lipotumescente é fazer com que haja um estímulo na autoestima daquela mulher ou daquele homem que não está bem com a sua aparência física e que pode, num método não tão invasivo, né, ter pelo menos um início do retorno à sua parte que eu chamo muito importante, emocional, né? E aí está ligado à autoestima do homem e da mulher. Realmente a questão da autoestima, a questão da própria plástica em si, ela requer realmente que a pessoa se prepare para isso. Então, seria interessante, né, já que o senhor abordou essa questão toda com relação à preparação, ou seja, como a pessoa deve se preparar. Eu gostaria que o senhor desse um foco especial nessa questão. Muito bem, Cláudio. É fundamental que, em primeiro lugar, a pessoa decida de uma maneira muito objetiva, né, a respeito da expectativa que ela tem sobre o seu corpo. Então ela procurou um profissional que possa ajudá-la ou ajudá-lo, não importa. Vai haver esse primeiro momento que é a entrevista, que é a história, que é o exame físico do paciente, onde ele vai colocar justamente quais são as suas necessidades. Nesse momento em que houve esse contato prévio, que está havendo uma relação boa, uma relação de confiabilidade, o médico vai fazer então uma solicitação de alguns exames pré-operatórios normais, e existem escolas que preparam a pele antes do procedimento da lipo, seja através de cremes, né, e seja através da carboxiterapia. No nosso serviço, nós utilizamos só como pós-operatório o uso da carboxiterapia e também as drenagens linfáticas, que podem ser realizadas uma semana após o procedimento cirúrgico. Mas isso depende muito de escola para escola. Alguns profissionais fora daqui, colegas meus, utilizam então cremes, como eu disse, para a mulher se sentir um pouco mais, se sentir, ou o homem, a região que vai ser, no caso, aspirada. E depois, porque depois com o tempo, você vai vendo assim que realmente há uma melhora inclusive da pele, e que a paciente ou o paciente se sintam melhor com eles mesmos. Então o processo mesmo, ele é um processo que inicia da autoestima, ele inicia com a confiança, ele inicia com o consentimento informado e com o entendimento do paciente sobre a sua expectativa de resultado, porque a lipoaspiração, ela não é um procedimento que vai transformar a senhora numa pessoa ou o senhor magros, não é esse o interesse, e ele vai simplesmente melhorar um quadro que não está bem, mas que ele sozinho não vai ser suficiente para que você assim se sinta realmente bem consigo mesmo. Ele apenas é o início para que você continue com o exercício e com uma dieta adequada. Então, doutor João, eu gostaria de aproveitar aqui os minutos finais para suas considerações e, é claro, né, se dirigindo aí ao pessoal que está lá ligadinho com a gente. Mais uma vez, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né? É super importante esse quadro do Alô Doutor, já que o interesse muito do programa é a divulgação para a população em geral, o que se tem feito na medicina do Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, que eu posso garantir aos senhores e às senhoras que, na minha privada opinião, é uma das melhores medicinas do mundo em caráter pessoal. Nós temos verdadeiros profissionais de elite mundial, e que a lipoaspiração tumescente é apenas mais um processo, volto a dizer, é um processo programado, é um processo não muito invasivo, né, e que o interesse é justamente isso, é aumentar a autoestima do paciente, dar, digamos, um passo inicial para que esse paciente retome as suas atividades sociais de uma maneira mais segura. Muito bem, a gente tem observado não só o crescimento da nossa medicina, como o senhor bem disse aqui, colocou, né, com muita propriedade, mas também as técnicas todas que são utilizadas hoje, há uma tendência que ela seja o menos invasiva possível, né? Então trazem uma tranquilidade para o pessoal, inclusive na hora de pensar, por quê? Porque tem aquela oportunidade de se preparar antecipadamente, de fazer algo que realmente não compromete tanto e que traz um excelente resultado. E é nesse sentido, é claro, que a gente traz todas essas informações. Então, doutor João Brito,
Yenich. Correto. Agradecemos muito aí pela sua participação. Quero dizer que o Dr. João Brito, é membro da Academia Americana de Cirurgia Cosmética, da Sociedade Internacional de Cirurgia Cosmética Ginecológica e membro da Sociedade Brasileira de Medicina Estética. Então, mais uma vez, ratificando os nossos agradecimentos pela sua participação dentro do quadro Alô Doutor no programa Norte em Ação, dizendo, né, que o Dr. João tem a sua clínica ali no Centro Clínico Mãe de Deus, no bairro Menino Deus, na Rua Costa, número 34, sala 405. E o telefone, que também está aí no rodapé do vídeo, 3231-0769. 3231-0769. Um assunto muito sério, que é a água. A água é muito importante para a vida da gente. Para tomar banho, a gente passa o sabão primeiro e depois liga a torneira e tira o sabão. Ai, que cheiroso. Faz chover. Não é para jogar água para lá, nem brincar, nem dançar. Todo mundo tem que cuidar do planeta. As delegacias especializadas no atendimento à mulher buscam combater a violência contra a mulher, atuando tanto preventivamente como repressivamente. Temos atuado com as delegacias móveis, são as delegacias itinerantes que vão até o bairro, justamente no intuito de levar a essas mulheres os seus direitos, esclarecer os seus direitos e também proporcionar um registro de ocorrência policial mais próximo à sua casa. Fizemos inúmeras palestras, eventos, buscando sempre esse trabalho preventivo e atuando repressivamente na questão do combate à violência contra a mulher, prendendo os flagrantes, os agressores em flagrante e também preventivamente quando descumprem as medidas protetivas de urgência. Estamos à disposição em Porto Alegre, no Palácio da Polícia, na Avenida João Pessoa, 2050, 24 horas à disposição da mulher vítima de violência. A Associação Rio-Grandense de Apoio ao Diabético tem como missão educar em diabetes, pois acreditamos que é preciso conhecer para controlar. Por isso, se o diabetes de alguma forma tocou você, venha nos procurar.